Um abraço todo especial a vocês que nos acompanham pela TV do Jornal da Cidade Online, pelo Jornal da Cidade Online e também pelo canal de Brasília. Nesse trabalho, nessa proposta de atuarmos de modo conjunto, permanente e articulado. Eu sou um ferrenho defensor do trabalho de repositório que o Jornal da Cidade Online realiza e executa, porque a comunicação conservadora ela precisa ser fortalecida e ela precisa ser ampliada e criar o seu espaço de manifestação, para que não ocorra o que tem ocorrido nos últimos dias. Se você for passar as fontes de informação no Brasil, é lamentável que, lógico, Estadão, Folha, Globo não vão ter interesse em tratar e retratar a situação que está acontecendo, por exemplo, na Bolívia. Mas nós termos um governo conservador no Brasil e a Agência Brasil se omitir totalmente de qualquer abordagem, de qualquer notícia, de qualquer informação do que está acontecendo na Bolívia, é, na minha modesta opinião, apenas patifaria. Não tem outra palavra, não tem nada mais que justifique. A situação lá na Bolívia é tão grave que existem, inclusive, investigações sobre as já corrupções eleitorais manipuladas pela turma do Evo Morales, que escolheu um poste chamado Arce para ser o candidato do MAS, que é o Movimento ao Socialismo. Isso é importantíssimo que a gente tenha em mente, porque a eleição será no domingo e a esquerda se uniu toda em torno do tal do Arce. Lógico que se uniu a mando do cocaleiro, do chefe do narcotráfico na Bolívia, que é o Evo Morales, hoje morando com todas as benesses e com toda a proteção na Argentina de Alberto e Cristina. Então, nós temos essa realidade, nós temos essa situação de enfrentamento muito séria lá na Bolívia. E essa situação redunda em que o campo de centro, que tem um candidato, o Mesa, e tinha vários candidatos mais à direita. Ao todo, havia mais 6 candidatos à direita. A Anhesa, presidente, abriu mão. No começo da semana, um outro candidato, também de direita, abriu mão. E hoje o embate está no seguinte pé. O Arce continua liderando as pesquisas. Em segundo lugar está o Mesa, o ex-presidente. E em terceiro está esse empresário de direita conservador, que é o Camacho. E aí entra toda a discussão. As últimas pesquisas estão mostrando um crescimento muito forte do Camacho. E isso é importante que a gente observe, porque os bolivianos estão simplesmente apavorados, com medo de que a turma do narcotraficante volte ao poder. O Morales ficou muito tempo no poder, ele tem uma estrutura muito forte no meio do tráfico, dos cocaleiros e das comunidades indígenas. Então, é uma luta que, infelizmente, nós aqui no Brasil não estamos acompanhando do jeito que deveríamos acompanhar. Infelizmente, no Brasil, a nossa mídia ela é perversa, ela é canalha, ela omite o que acontece nos outros países. Eu me posiciono claramente contra a falta de comando na Agência Brasil, isso para quem acompanha o meu canal, para quem acompanha os meus comentários, sabe que isso é uma questão básica para mim. Nada justifica que nós tenhamos que assumir uma conta na faixa de 400 milhões ou mais por ano para manter uma estrutura de comunicação a serviço da esquerda. Para vocês terem uma ideia, você encontra lá, qualquer pauta afirmativa tem espaço lá. Essa é a primeira questão. Segundo, você tem resultados de basquete dos Estados Unidos.
Você tem uma inutilidade tão grande de notícias, um noticiário centrado em Rio e São Paulo. Você tem uma inutilidade de uma abordagem e de endeusamento de matérias do judiciário e do legislativo. E a conta que é paga pela sociedade, que é paga pelo povo, não respeita nada em relação ao que o povo decidiu elegendo um presidente. Eu não sei por que razão o presidente Bolsonaro só designou até hoje incompetentes para o comando da Agência Brasil. E eu não estou procurando emprego, pelo amor de Deus, entendam isso. Mas eu queria entender o que leva o presidente da República a escolher incompetentes para o comando de um setor tão estratégico como a comunicação. Eu queria entender. Uma comunicação que vira as costas para tudo o que acontece aqui na América Latina. O caso da eleição da Bolívia é um exemplo patético de omissão ideológica da Agência Brasil. Eu sempre brinco, até hoje, a Agência Brasil ainda não divulgou a reeleição do Duda, lá na Polônia, que é um presidente conservador. Da mesma forma como eles insistem em qualquer coisa sobre os Estados Unidos e não falam do caos que está no México, na Espanha, são países dominados pelos esquerdistas. Não falam da corrupção na África do Sul, não falam da tensão e da aliança entre China e Paquistão, pressionando as fronteiras com a Índia. Enfim, é uma inutilidade total. Mas nós temos sim o compromisso de fazer esse contraponto, trazer essa informação. Os bolivianos lutam de todas as formas para que a ditadura comandada pelo narcotráfico e que tinha o cocaleiro Evo Morales como seu símbolo, agora escolheu um testa de ferro, que é o Arce. O embate será no domingo, o segundo turno está marcado para novembro, e há um conceito entre os esquerdistas lá da Bolívia de que ou Arce liquida a fatura no primeiro turno ou no segundo turno ele dificilmente conseguirá ganhar, porque as vitórias da esquerda são sempre marcadas por maracutaias, falcatruas e corrupção. E como eles não dominam completamente mais a máquina lá na Bolívia, eles sabem que ou ganham no primeiro turno ou estão fora do jogo. Portanto, vamos acompanhar com muito cuidado, com muita atenção, o que está acontecendo na Bolívia, porque é algo, tenha certeza, que também nos interessa. Porque imagina o seguinte, você já tem a Venezuela enchendo a paciência. Você tem a Bolívia, que também faz fronteira com o Brasil. Aí depois você tem a Argentina. Ou seja, e como nós temos uma fronteira extremamente vulnerável, não só para o tráfico, mas não só para o tráfico de drogas, mas também para o tráfico de armamento, então é importante que a gente acompanhe com muito cuidado, com muita atenção, o que está acontecendo na Bolívia. Eu, particularmente, dentro do possível, tento manter as pessoas informadas, inclusive utilizando uma fonte lá da Bolívia no nosso programa jornalístico chamado Na Hora do Café. Mas quero compartilhar com vocês a minha preocupação e, ao mesmo tempo, repassar para vocês a informação de que os bolivianos lutam ferrenhamente contra a volta do esquema ligado ao narcotráfico e que tinha o Evo Morales como seu representante mais conhecido. Da mesma forma como na Venezuela, quem comanda o narcotráfico é o Maduro e seus asseclas. Bueno, muito obrigado por mais essa interação que a gente consegue, que a gente está tendo. Eu quero que vocês reflitam sobre essas questões e fortaleçam os meios e as alternativas de comunicação conservadoras. Se nós não fizermos isso, será muito complicado, será muito difícil fazer o enfrentamento com os grupos poderosos e que possuem a habilidade de manipular e de causar cisânia entre os segmentos conservadores. Como eu sempre digo, sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Até a próxima.